Os registros produzidos pelo homem através dos séculos são fontes essenciais para a pesquisa e o desenvolvimento. Para que a informação seja acessível a quem dela precisar, é importante que seja preservada em sua integridade. Os arquivos e as bibliotecas crescem a cada dia, recolhendo e dando acesso ao público novas aquisições. Os materiais que compõem esses acervos são muito diversos, do papel aos suportes magnéticos, cada qual exigindo cuidados especiais que assegurem a sua preservação. Os papéis produzidos a partir de 1850 têm pouca durabilidade, pois já no processo de fabricação recebem aditivos ácidos que os tornam frágeis e quebradiços em pouco tempo. As condições inadequadas de guarda aceleram ainda mais a sua deterioração. Os couros das encadernações e as tintas costumam ser extremamente sensíveis à luz. Quando se deterioram, podem desenvolver ácidos, agredindo os papéis. Toda essa gama de informações sobre a constituição e o comportamento de cada material faz parte do conhecimento dos conservadores. Mas o que fazer quando não dispomos da assistência permanente de um conservador? Algumas informações empregadas com bom senso podem conduzir a um programa de preservação bem-sucedido. As fotografias são materiais mais sensíveis, com estrutura e química complexa. Para serem preservadas, precisam de boas condições de acondicionamento e guarda. Sobre acondicionamento, devemos utilizar materiais e embalagens apropriados para cada tipo e formato de documento. E sobre guarda, devemos controlar os parâmetros de umidade relativa e de temperatura, evitando-se também as flutuações. Acompanhado de auxiliares de seus gabinetes civil e militar, o senhor Getúlio Vargas detém-se durante essas caminhadas, palestrando com crianças ou pessoas conhecidas que o saúdam e lhe pedem um instante de atenção que o presidente da República faculta com prazer e evidente satisfação. Os filmes cinematográficos também necessitam de cuidados especiais, sobretudo os de nitrato de celulose, que ao se deteriorar liberam gases tóxicos e inflamáveis. Menos perigosos, mas também frágeis, os filmes com base de acetato de celulose também precisam de condições especiais. Toda essa massa documental está guardada em depósitos climatizados com controle rigoroso, 24 horas por dia, da temperatura e da umidade do ar. Os filmes são embalados com estojos plásticos de poliestireno rígido, os discos em papel adequado, providências importantes para dar longa durabilidade ao documento. Nos trópicos, as ações combinadas do calor, das radiações luminosas, da umidade relativa do ar, dos poluentes, micro-organismos e insetos causam estragos desastrosos nos documentos. A conservação preventiva é muito mais que um conjunto de ações que vão ajudar a retardar ou evitar o dano. É uma tomada de consciência, uma tomada de atitudes que deve partir de todos nós, restauradores, bibliotecários, arquivistas. É muito mais importante evitar que o material chegue a ponto de ser restaurado. O mais importante investimento para preservar nossas coleções é assegurar condições ambientais favoráveis. O edifício que abriga uma biblioteca ou arquivo deve oferecer todas as condições para sua segurança e preservação.
Ao se reduzir a temperatura e a umidade relativa dos depósitos a valores estáveis, em torno de 20 graus de temperatura e 50% de umidade relativa, a sobrevida dos documentos será dezenas de vezes superior. Como dificilmente esses níveis seriam alcançados, recomenda-se o emprego de equipamentos para a obtenção de um clima estável dentro dos parâmetros adequados à preservação. De que materiais se compõem as coleções? Papel, couro, fotográficos, magnéticos? Que coleções são mais importantes para a instituição? Há sinais de situações emergenciais, como infestações de insetos, de mofo, presença de filmes nitrato ou livros empilhados no chão? O mobiliário é em número adequado? Está em bom estado e colocado corretamente? Há risco de incêndio ou inundação? Com base nas respostas a estas perguntas, a equipe poderá elaborar um plano de ação. Continue então perguntando: o que precisa ser feito? Com que urgência? Por quem? Quanto custa? Esta é uma tarefa complexa, mas que pode ser resolvida aos poucos na ordem das prioridades e das possibilidades. Os problemas encontrados provavelmente serão inúmeros. Comece com ações que possam surtir resultados imediatos, eliminando goteiras produzidas por telhas quebradas e calhas obstruídas. Reduzir os riscos de emergência quando há incêndios e inundações. Monitorem as condições ambientais dos depósitos com equipamentos que irão informar se os níveis de luz, de temperatura e umidade relativa do ar são aceitáveis para a preservação do acervo. Quando não se pode contar com recursos imediatos para grandes investimentos, sempre valem melhorias dentro do limite do possível. Por exemplo, pode-se começar instalando as áreas de depósito do lado de menor insolação, nunca no porão ou abaixo do telhado, porque desta maneira se evita problemas de calor, umidade e riscos de inundação. Ao reduzir a entrada de calor e de luz, diminui a incidência de raios solares diretos, especialmente os raios UV, que são os mais danosos. É aconselhado o uso da estante metálica, afastando-a das paredes e posicionando-a no sentido da circulação do ar, de forma a se obter uma circulação mais eficiente, para evitar a proliferação de insetos e micro-organismos. Para reduzir a umidade do ar, podem-se ainda instalar desumidificadores. É importante manter uma rotina de limpeza e inspeção de focos de insetos nas coleções e seus depósitos, reduzindo o risco de infestações. Os documentos devem ser embalados em envelopes, pastas e caixas com desenho funcional, idealmente de material inócuo, como o polipropileno, sem aditivos, e os papéis e cartões neutros ou alcalinos. Os livros podem ser protegidos em jaquetas de poliéster. Recomenda-se ainda identificar as coleções com prioridade de microfilmagem para resguardar os originais fragilizados do manuseio intensivo e facultar seu acesso. 3 atividades são prioritárias para o trabalho de conservação de documentos. São elas a higienização, as vistorias periódicas e o acondicionamento de nossas coleções. A higienização é essencial porque é através dela que nós podemos retirar as impurezas que vão vir a danificar os papéis. Essas impurezas são a poeira, sujidades e também os elementos estranhos ao papel, que podem ser os grampos, os clipes, marcadores de papel, fitas adesivas. A vistoria biológica ela é importante porque é a possibilidade de se mapear os depósitos, com esse mapeamento se identificar ataques de insetos e posteriormente combatê-los. Acondicionar nossas coleções é o mesmo que protegê-las. Devemos evitar expor documentos originais. Mas quando isso é necessário, imprescindível, temos que medir a intensidade da luz com um oxímetro. O tempo de exposição dos documentos deverá ser calculado de acordo com a intensidade da luz. Quanto mais luz, menor deverá ser o tempo de exposição. No preparo do livro para o uso, chamamos atenção para a etiquetagem e para a marcação de propriedade.
As etiquetas devem ser elaboradas em papel alcalino e coladas com metilcelulose. Uma alternativa para a etiqueta de papel alcalino, se caso não houver o material, é fazer uma jaqueta como essa, em poliéster, né, e colar a etiqueta do lado de fora, né, na lombrada, ou então confeccionar marcadores como esse em papel alcalino, né, com o número de classificação escrito a lápis. Quanto às marcas de propriedade, elas devem vir atrás da folha de rosto, tá? De preferência escrito a lápis, né? E as marcações de número de chamada ou qualquer outra marcação deve ser feita também a lápis em folhas em branco, como essa. Toda a documentação bem preservada determina, na verdade, como os usuários vão lidar com ela. Se a documentação estiver toda deteriorada ou de difícil manuseio, o pesquisador não tem respeito à documentação. Ele abre, fecha, quebra, enfim, ele não tem cuidados. Ao passo que, se a documentação estiver em excelente estado de conservação e preservação, essa documentação vai continuar assim, porque com certeza o usuário vai tratar dela melhor, vai manusear de forma mais delicada, não vai abrir de qualquer maneira, deixar folha solta, rasgar, dobrar, escrever em cima. Uma vez estabelecidas as prioridades e contando com rotinas e procedimentos, o programa poderá ser executado com a participação de toda a instituição. Será tarefa da direção assegurar a sua continuidade. Este projeto oferece farta literatura técnica sobre o assunto e poderá orientar o desenvolvimento do programa.